Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo naqueles 13 dias de outubro de 1962, um momento em que o mundo ficou literalmente de frente para o abismo de uma guerra nuclear. Essa é uma pergunta que dá até calafrio, não é? Para a gente achar a resposta, vamos ter que voltar no tempo, para um dia específico. Um dia em que o destino de toda a humanidade ficou por um fio. Então vamos lá, vamos entender isso melhor. Esse dia foi 27 de outubro de 1962. Ele ficou conhecido como Sábado Sombrio. E não é para menos. Foi o dia mais tenso de toda a crise dos mísseis de Cuba. Um dia de uma pressão absurda, de coisas que quase deram muito errado e de decisões que, olha, podiam mudar tudo. Para se ter uma ideia do clima dentro da Casa Branca, a coisa estava pesada. Os principais conselheiros do presidente Kennedy, eles achavam que uma guerra nuclear não era só uma possibilidade, não. Era algo provável de acontecer. Bem provável. E foi nesse Sábado Sombrio que dois incidentes bem específicos, empurraram os Estados Unidos e a União Soviética para o limite, mas para o limite mesmo. Primeiro, um avião espião americano, um U-2, foi derrubado em Cuba por um míssil soviético, e o piloto, o Major Rudolph Anderson, morreu. Essa foi a única morte em combate de toda a crise. O problema, o presidente Kennedy já tinha dito antes que, se isso acontecesse, ele ordenaria um ataque. A pressão para revidar naquele momento foi gigantesca. Ao mesmo tempo, olha só o que estava acontecendo no mar. Um submarino soviético, o B-59, que tinha um torpedo nuclear a bordo, foi cercado pela Marinha Americana. O capitão do submarino achou que a guerra já tinha começado e queria lançar o torpedo. Mas um dos oficiais, um cara chamado Vasily Arkhipov, bateu o pé e disse não. Ele, sozinho, evitou um lançamento nuclear que com certeza teria começado a Terceira Guerra Mundial. Mas, ok, como é que o mundo chegou nesse ponto de quase destruição? É importante entender que essa crise toda não começou do nada em Cuba. As sementes dela, elas foram plantadas bem antes. Se a gente olha a linha do tempo, fica bem claro um padrão, sabe? Uma escalada de ameaças dos dois lados que foi crescendo até chegar em 1962. Era uma ação de um lado que provocava uma reação ainda mais forte do outro. Uma coisa levando a outra, sem parar. Então, o ponto central aqui é o seguinte: tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética se sentiam diretamente ameaçados pelo que o outro estava fazendo. Era um ciclo muito perigoso de desconfiança e de ações cada vez mais agressivas. E foi justamente em resposta a toda essa pressão que o líder soviético da época, o Nikita Khrushchev, resolveu fazer uma aposta secreta e arriscadíssima. A aposta era essa. No dia 14 de outubro de 1962, um avião espião americano tirou as primeiras fotos que provavam: os soviéticos estavam construindo bases de mísseis em Cuba. E não eram mísseis quaisquer. Eles podiam atingir quase todo o território dos Estados Unidos com bombas nucleares. Isso mudava o jogo completamente. De uma hora para outra, a ameaça era real. Era ali, do lado de casa. E a resposta americana veio com uma jogada de mestre na escolha das palavras. O presidente Kennedy anunciou uma quarentena naval em Cuba. Por que quarentena e não bloqueio? Simples, bloqueio é considerado um ato de guerra. Quarentena, não. Foi uma sacada genial que permitiu uma ação militar forte, mas que, ao mesmo tempo, deixava uma porta aberta para negociar. A equipe de Kennedy, um grupo chamado XCOM, tinha várias opções na mesa. E nenhuma era fácil. Eles podiam tentar a diplomacia, que parecia lenta demais, podiam fazer um ataque aéreo para destruir os mísseis, podiam fazer uma invasão total de Cuba ou podiam fazer a tal da quarentena. Depois de muito, mas muito debate, eles escolheram a quarentena. Era uma opção forte, mas que ainda dava um espaço para manobra. E aí, por 13 longos dias, começando em 16 de outubro, o mundo inteiro literalmente prendeu a respiração. Navios soviéticos vinham navegando em direção à linha da quarentena americana e todo mundo ficou esperando para ver quem ia piscar primeiro. Mas enquanto o mundo via essa demonstração de força em público, nos bastidores a história era outra. Negociações secretas e super tensas já estavam rolando entre Washington e Moscou. Era ali, longe dos holofotes, que a verdadeira tentativa de evitar a guerra acontecia. E essas negociações ficaram ainda mais complicadas. Primeiro, o Khrushchev mandou uma carta mais pessoal falando que tiraria os mísseis se os Estados Unidos prometessem não invadir Cuba. Mas logo no dia seguinte, veio uma mensagem pública muito mais formal com uma nova exigência.
Os Estados Unidos também teriam que tirar seus mísseis da Turquia. Essa mudança brusca deixou a Casa Branca de cabelo em pé, pensando se o Khrushchev ainda estava no controle da situação lá em Moscou. O tempo estava acabando, a pressão era máxima. E foi aí que o governo Kennedy teve uma ideia. Uma solução diplomática muito inteligente, que tinha duas partes. Uma que todo mundo ia ficar sabendo e outra que era um segredo. E o acordo foi esse. Publicamente, a União Soviética concordou em desmontar os mísseis em Cuba e os Estados Unidos prometeram não invadir a ilha. Mas por baixo dos panos tinha um outro acerto. Os americanos também iam tirar mais para frente sem alarde os seus mísseis da Turquia e da Itália. Essa parte ficou secreta por décadas. No fim das contas foi o seguinte: uma vitória pública para Kennedy e uma concessão secreta que deu ao Khrushchev a saída que ele precisava para recuar. E o que aconteceu depois de tudo isso? Bom, a crise deixou consequências duradouras. Criaram uma linha direta de comunicação entre Moscou e Washington, o famoso telefone vermelho. No ano seguinte, assinaram um tratado importante sobre testes nucleares. Já na União Soviética, o Khrushchev foi visto como quem cedeu demais e acabou perdendo o poder 2 anos depois. E Cuba? Cuba se sentiu traída, porque os soviéticos negociaram tudo sem nem consultar o governo cubano. Ou seja, a crise em si acabou, mas a forma como ela foi resolvida mudou as regras do jogo da Guerra Fria por um bom tempo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A crise foi resolvida com um acordo secreto, que o grande público nem sonhava que existia. O que será que isso diz sobre o papel da liderança e da transparência quando o assunto é a era nuclear? Fica a reflexão. Talvez, às vezes, os acordos que de fato salvam o mundo são justamente aqueles que ninguém pode ver.